Devocional 5 de março. O nosso texto de hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo de número 6. E o tema é: não durmamos como os demais. Há muitas formas de promover a vigília cristã. Entre outras coisas, aconselho os cristãos a conversarem vivamente sobre os caminhos do Senhor. Cristão e esperançoso, referente ao livro O Peregrino. Em sua jornada para a cidade celestial, disseram entre si: agora, para não adormecermos, neste lugar tenhamos um bom debate. Cristão perguntou: por onde começamos? E esperançoso respondeu: iniciemos por onde Deus começou conosco. Então Cristão cantou este cântico: aproximem-se, santos adormecidos. Ouçamos a conversa desses dois peregrinos. Aprendamos com seus sábios conselhos. Mantenham seus olhos abertos. Bendita comunhão entre irmãos, que as mantém acordados, apesar do inferno. Cristãos que se isolam e seguem sozinhos são muito sujeitos à sonolência. Siga em companhia de cristãos e com eles você se manterá acordado. Será renovado e encorajado a progredir mais rapidamente na estrada para o céu. Mas quando tomar o doce conselho dos outros no caminho de Deus, tenha o cuidado que o tema da sua conversa seja somente o Senhor Jesus. Que os olhos da fé estejam constantemente voltados para Ele. Que seu coração esteja repleto dele. Que seus lábios falem de seu valor. Amigo, viva próximo à cruz e você não dormirá. Trabalhe para impressionar a si mesmo com um profundo sentido do valor do lugar para onde você está indo. Se você se lembrar de que está indo para o céu, não dormirá no caminho. Se pensar que o inferno está atrás de você e que o diabo o está perseguindo, não andará lentamente. Será que o culpado dorme com o vingador de sangue em seu encalço e a cidade de refúgio à sua frente? Cristão, você dormirá enquanto os portões de ouro estão abertos. Os cânticos dos anjos estão esperando que se junte a eles. Uma coroa de ouro está pronta para a sua cabeça. Ah, não! Continue a vigiar e orar em comunhão santa para não cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto de hoje, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai nos trazer a importância da vigilância, a necessidade da vigilância. No verso 4 diz assim: mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a salvação. Nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo nos fala e nos alerta acerca da volta de Jesus, que acontecerá muito em breve. Nós lemos que virá como um ladrão. O ladrão, ele não avisa a hora a qual ele virá. Paulo nos instrui a ficar atentos, não podemos viver como insensatos, como se o Senhor tivesse esquecido de sua promessa de que ele viria. Como filhos de Deus, devemos viver de acordo com a expectativa desse retorno e trabalhar para ele, não somente esperar.
As diversas e edificantes recomendações e orações do apóstolo eram para que o próprio Deus santificasse a cada cristão conforme a sua vontade. Paulo nos exorta a viver de maneira que agrade a Deus. Por isso, verdadeiramente, devemos vigiar. Paulo enfatiza a comunhão entre os irmãos e o empenho em ganhar almas. O Senhor espera isso de nós. Precisamos nos unir em evangelização sem que isso seja uma obrigação ou um peso, mas entendendo que isso é uma missão de todos. Não podemos dormir. Quando dormimos, perdemos a capacidade de reagir. Precisamos de despertamento. Efésios, no capítulo 5, vai nos falar um pouquinho mais sobre isso. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Por quê? Não adianta despertar e não levantar. Você já observou que quando nós acordamos pela manhã bem cedinho, às vezes até despertamos, mas quando não levantamos, voltamos a dormir ou voltamos a sentir sono? Paulo nos alerta: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Não adianta despertar, tem que levantar, tem que se movimentar. Devemos ser prudentes na nossa maneira de andar, devemos remir o tempo. O que tem importado no seu tempo? O que tem ocupado o seu tempo? Devemos estar preocupados, sim, com a volta do Senhor e não somente com os nossos interesses. Em Romanos, no capítulo 13, no verso 11, diz: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, como quando cremos, né? Do que quando cremos no princípio. Nós devemos, aqui diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impurezas e dissolução, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne no tocante à sua concupiscência. Isso daqui é alerta para nós acerca da vinda do Senhor. Quando despertamos espiritualmente, temos sensibilidade e temos uma percepção mais aflorada. Sentimos a necessidade de nos aproximar do Senhor com orações, meditações na palavra e súplicas. O Senhor quer de nós despertamento. O despertamento do Senhor, ele é transformador, sabe? Nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus. Nós ansiamos por mais de Deus, por mais comunhão, por mais intimidade. Nós queremos ter
revelações do céu. Nós queremos nos aproximar de Deus com cânticos espirituais, com oração, com adoração. E aí, meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe a passagem do jovem Eutico. Vocês lembram do jovem Eutico? Que encontra-se lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Quando Paulo em Troade, no verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenário onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui nós temos lições extraordinárias acerca dessa questão do sono espiritual. Eu fiz algumas anotações também e eu quero compartilhar com vocês. 5 coisas importantes que o texto fala. Primeiro, o sermão de Paulo foi prolongado. Segundo, o lugar estava bem iluminado. Terceiro, o rapaz estava sentado na janela. Quarto, ele adormeceu profundamente, ou seja, ele foi dominado, vencido pelo sono. E o quinto, ele caiu do terceiro andar. Trazendo para o espiritual, as muitas luzes, eu anotei que podemos colocar como se fossem revelações. Sabe aquele culto fervoroso que está cheio de revelações, onde Deus fala, onde Deus cura? Eu vejo isso como trazendo luz, como Deus trazendo luz ao que está em treva, Deus trazendo vida ao que está morto. É um culto avivado. E nessa concepção, na minha concepção, uma pessoa que esteja viva espiritualmente não vai dormir num culto desse. Não vai. Outra coisa, o que faz uma pessoa estar sentada na janela? Janela, para mim aqui, dá uma alusão acerca de muro, acerca de incerteza, lugar de perigo, não é lugar seguro. Se você está bem espiritualmente, você não vai sentar na janela que você pode se distrair com o que passa lá fora. Você vai querer estar ligado com o que está acontecendo dentro. Aqui diz que o sermão de Paulo se prolongou. Ele não diz que ele se distraiu, mas diz que ele caiu num sono profundo. Então são coisas que nós precisamos nos atentar. Janela é lugar de perigo e dúvida. E coisa de quem está sendo pego pelo sono espiritual. Nós começamos a ter dúvida de onde realmente queremos ficar ou do que realmente queremos prestar atenção. Ele foi dominado pelo sono e caiu de um lugar perigoso. Saia hoje da janela, não fique na janela. Mas aprendemos uma lição muito grande com Paulo também. Qual é a lição? Paulo desceu até o jovem. Paulo não julgou. Paulo desceu até o jovem, inclinou-se sobre ele e o abraçou. Devemos aprender que, ainda que alguém esteja dormindo em nosso meio e caia, devemos abraçá-lo. Devemos descer até a pessoa e abraçá-lo e trazer vida para aquela pessoa. Mas eu quero fechar hoje essa nossa reflexão dizendo: não durma, vigiais, pois não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Oremos. Pai bendito e santo, neste momento louvamos e bendizemos o teu nome por tua palavra. Que o Senhor venha nos despertar a cada dia mais, mas que nós venhamos levantar, Pai. Não basta despertar, devemos nos movimentar.
Obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada por consolar e confortar as nossas almas. Pai querido e amado, que possamos nos achegar a Ti, para que o Senhor se achegue a nós. Senhor, nós Te louvamos e bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Esse é o canal Pode Transformar. Eu me chamo Vânia Mendes. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário. Deus te abençoe e prospere. Amém.